Ontem eu cheguei aqui e as crianças estavam brincando lá no salão. E aí a minha neta Helena chega para mim, né? E diz assim: o que aconteceu com você, vovô? Você está de barba? Você fica feio de barba. Aí a Esther entrou em ação. Ela disse: deixa eu ver. Fica ruim mesmo. Ai, só minha esposa mesmo achou que ficou bom. Vamos orar pelas crianças. Querido Deus e Pai, eu te louvo, te bendigo pela vida de cada pequenino, cada criança, e coloco suas vidas em tuas mãos, e peço que sobre elas reine tua proteção, tua paz. Abra o entendimento delas para compreenderem a tua palavra. Revela-te, ó Senhor, a cada uma delas pelo teu Espírito, que possam te conhecer, Senhor, Salvador, que possam te amar e possam aprender de ti. Sejam esses momentos preciosos de aprendizado. É a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Ontem tivemos o sábado total, foi uma grande bênção. Uma grande bênção, que coisa boa. Tem gente que vem no domingo, vem na igreja só de domingo, né? Tem gente que vem na igreja só uma vez por mês, não é? E outros que uma vez por ano, e outros quando tem algum enterro, alguma coisa assim, né? Mas é bom a gente vir mais vezes à igreja. Você sabe que a igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias? Bom, parece um exagero. Na vida que a gente vive hoje, né? Todos os dias talvez não dê. Mas é muito importante a comunhão dos irmãos. É muito importante hoje você estar aqui. Tem gente que fala: não, eu vou assistir pela internet. O bispo publica a mesma mensagem, já serei edificado. Olha, eu vou dizer para vocês que não é por aí. Não é. Diz a Bíblia... Jesus falou assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí alguns falam assim: esquece isso que Jesus falou. Jesus está em todo lugar. É verdade, ele está em todo lugar. Mas por que então ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei? É porque ele está e se manifesta de um modo todo especial na comunhão dos irmãos. Aí você pega o Salmo 133, que a Cristina até mencionou ontem, né, no grupo da igreja, porque estava contente de ver o pessoal se achegando, participando, depois indo para as salas e tal. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é como óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba de Arão. Ali diz o salmista: o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Meus irmãos, tem bênção para você aqui, porque você veio. E aqueles que estão me assistindo pela internet, posteriormente, sabem que você precisa da comunhão dos irmãos. Não basta ler a Bíblia, não basta ouvir um bom sermão, não basta cantar sozinho. Deus se manifesta. A igreja não é o corpo de Cristo? Ele não é a cabeça? Então imagina o que não acontece quando a cabeça e o corpo estão juntos. Eu não sou corpo de Cristo sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo de Deus. A igreja é o templo de Deus. Aqui tem dons e graças derramadas sobre cada um de nós. Oramos uns pelos outros, precisamos uns dos outros. Deus nos fez seres sociais. Precisamos. Deus é contra toda e qualquer ideia de individualismo. Não sou eu que vou vencer, somos nós que vamos vencer. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vitória, claro, individual, respinga para cada um de nós as bênçãos do Senhor para a gente enfrentar o nosso dia a dia. Amém. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É o que diz o apóstolo, o autor do livro de Hebreus. Agora, convido você a abrir a sua Bíblia
Antes disso, pode abrir, no 2 Timóteo capítulo 2. Mas antes disso, hoje recebemos, antes do culto começar, à tarde, a visita da esposa e dos 4 filhos do primeiro pastor metodista livre desta igreja. O primeiro pastor metodista livre que construiu os alicerces desse templo, a casa ao lado, o primeiro, pastor João Mizuki. A esposa dele, ele faleceu recentemente, a esposa dele estava aqui, os 4 filhos vieram, e foi um momento emocionante. Eles trouxeram uma oferta para a igreja, já passei para o Francisco. O João Mizuki, ao falecer, ele doou a propriedade que ele tinha lá nos Estados Unidos, ele doou, ele vendeu, falou assim, vendam e deem para a igreja lá no Brasil. Então, uma parte foi para o Concílio Brasileiro, outra parte para a faculdade, 3 partes iguais, e a outra para o Concílio Nikkei. Amor dele por esta igreja. E aí eu pude dizer para eles, olha, você sabia que porque um dia vocês foram pastores e começaram um trabalho aqui pequeno, humilde, tanto tempo atrás, eu vou me converter como fruto desse trabalho de vocês? Porque esta igreja plantou, a partir dela, não é que ela necessariamente plantou, mas a partir dela, 85 igrejas surgiram desde então, desde 1946. 85 igrejas, uma delas, a igreja de Cidademar, no começo da década de 60, na rua de casa, é lá que eu vou me converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, né? Que coisa. E foi um momento muito especial tê-los aqui hoje. Então, você abriu a Bíblia aí? 2 Timóteo capítulo 2. Podemos ler em pé? Quem puder, por favor, coloque-se em pé. Em respeito, reverência à leitura das Escrituras Sagradas, inspiradas por Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Esta é a última carta de Paulo, a última carta dele, antes de falecer. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Podemos nos assentar. Voltemos lá para o início do capítulo. 2 Timóteo capítulo 2. Esse é um contexto muito difícil para a igreja naquele tempo. O apóstolo estava preso.
A igreja estava sendo perseguida. Oramos agora por aquilo que está acontecendo no Congo. Nós aqui no Brasil, nossa geração, desconhece esse tipo de perseguição, esse tipo de ódio. Mas tem igrejas nesse mundo, no tempo em que vivemos, padecendo perseguições. Há países onde os cristãos são mortos, perseguidos, torturados, vão parar na cadeia. Era o que estava acontecendo naqueles dias. Uma igreja perseguida, um apóstolo aprisionado, prisioneiro, irmãos sendo mortos e sendo perseguidos. Isto tornou-se motivo de desânimo, motivo de tentação para muitos cristãos que começaram a deduzir que não valia muito a pena ser cristão. Que vantagem que eu levo? Me tornei cristão, pensei que a minha vida agora ia de vento em polpa, pensei, é nós na fita, agora a gente vai arrebentar a boca do balão, estamos com Deus, e não tem para ninguém, agora é só prosperidade, agora é só saúde, agora é só alegria, agora é só felicidade, agora é só contentamento. Mas de repente o que eles encontraram? Eu me tornei cristão e minha vida piorou, porque eu não estava sendo perseguido antes, mas agora eu faço parte, eu sigo alguém que foi crucificado. A própria morte de nosso Senhor Jesus Cristo era motivo de tropeço para muita gente. Vocês adoram quem? Aquele que foi condenado à morte, morte de cruz, que era a morte mais assim, cruel, bárbara, e era tido até entre os judeus, maldito que for pendurado na cruz. Então, de repente, todo esse contexto, Cristo, um Cristo morto, um apóstolo preso que está no corredor da morte e que não escaparia da prisão. Sabemos, Paulo diz isso no capítulo 4, ele declara, eu já sei que vou morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então não há aqui, mesmo nessa carta, nenhuma esperança de escape, de livramento. Deus pode livrar? Pode. Em outras ocasiões livrou outros apóstolos? Livrou. Mas Deus também nos entrega a morte todo dia. Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A vida cristã não é fácil. Aliás, a vida não é fácil. Não é só a cristã que não é fácil. A cristã tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades extras, eu diria. Mas a vida e viver não é fácil. Mas naquela época, como na nossa, e na nossa eu digo que é pior ainda do que naquela, não em termos de perseguição, mas em termos de expectativa, de felicidade, o individualismo. Então o que a gente tem, o que rola hoje? O imediatismo, as pessoas querem tudo já, uma facilidade, eu quero o caminho mais curto. Aí, já ouviram? Fale em inglês fluentemente em 6 meses. Já viram essa propaganda? Em 6 meses. É isso que me faltava, precisava de algo assim. Emagreça sem esforço. Já ouviram isso também? Emagreça sem fazer dieta, sem esforço. Quanta gente não vai atrás de coisa assim? Venha para a minha igreja. Aí eu já vou entrar no âmbito da religiosidade evangélica, dessa famigerada teologia da prosperidade, desse neopentecostalismo, que é o que cresce assombrosamente nos dias atuais. O que promete? Soluções imediatas e instantâneas. Pare de sofrer, vem para cá, aqui tem oração forte, aqui a gente resolve tudo, é numa tacada só.
aqui você vai ser curado, aqui você vai ter prosperidade. E uma vez, isso aconteceu lá na cidade de Estrela do Norte, onde a gente tem uma igreja, é uma cidade bem pequena, deve ter uns 5.000 habitantes, e temos uma igreja lá, uma das primeiras igrejas evangélicas da cidade. Eu tive o privilégio de ser pastor quando nós plantamos aquela igreja. E o que aconteceu lá foi que, no programa de rádio, numa dessas emissoras, e tinha lá o seguinte testemunho: de onde você é? Eu sou de Estrela do Norte. E aí, qual o testemunho? Não, eu era pobre assim, eu sofria assim. E aí, irmãos da nossa igreja que conheciam o fulano de tal, que deu o nome, só faltou o SIC e o RG, falou: é fulano de tal, vamos ouvir. Realmente ele sofreu assim, ele era assim. Confere, está dando testemunho verdadeiro. Mas desde que eu comecei a frequentar a igreja tal, até rima, tá? Com a igreja tal, a minha vida mudou da água para o vinho, e agora é prosperidade. Agora eu tenho uma casa assim, agora eu tenho um carro assim, agora eu comprei um caminhão assim, agora eu tenho um trator assado. O pessoal ficou maravilhado, mas como? Da noite para o dia tão rápido essa mudança? E como conhecia a pessoa, foram lá ver, queremos ver isso aí. Não é possível um negócio desse. Foram lá, encontraram o mesmo casebre de sempre, o cara na mesma pindaíba. E aí falou: mas não é você que deu aquele testemunho disso, daquilo? Foi eu mesmo. Mas como é que... cadê então aquelas vezes? Não, é que eu estou grávido delas e ainda vão se materializar na minha vida. Você vai, por aí vai. E por aí vai. Propaganda enganosa, exploração da fé. Então, os nossos irmãos aqui, dos dias do apóstolo Paulo, da igreja da qual Timóteo era pastor, estavam passando por inúmeras tentações, porque enquanto eles estavam sofrendo, tinha gente do lado dizendo assim: essa religião não presta, esse Cristo não funciona, esse evangelho não está com nada, muda, vem para cá, vem para nossa, ou saia fora disso, isso não vale a pena, não vale a pena, você sofre. Cadê o apóstolo de vocês? Olha o líder de vocês, onde é que ele está? Está na cadeia, já está no corredor da morte, olha a sua situação. Timóteo, enfermo, Paulo fala assim: toma um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades, constantes enfermidades. Ou seja, a situação é um pastor doente, gente sofrendo, dificuldade, luta, perseguição, o ódio dos outros. Então, de repente, quem quer ser cristão nesse contexto? Quem é que gostaria de fazer parte de uma igreja cujo apóstolo está nessa situação, o Cristo foi crucificado, o Timóteo, que é o pastor ali, está sofrendo os seus perrengues, uma igreja perseguida, está entendendo? É nisso. Se você for ver aqui todo o capítulo 1, eu não queria me alongar, mas só para mostrar, capítulo 1, versículo 4, lembro das suas lágrimas. Paulo falando a Timóteo: eu lembro das suas lágrimas. Então, pastor sofredor, pastor que sofre. Mais abaixo, tudo que está em vermelho aqui, né? Não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Eu espero que você, Timóteo, que é o líder dessa igreja, não se envergonhe, porque eu sei que muitos estão se envergonhando, estão se escandalizando, estão batendo em retirada. Não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Ele morreu na cruz, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele foi açoitado, e nem do seu prisioneiro que sou eu.
participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Meus irmãos, eu queria saber se a chamada para vir aos cultos fosse essa do apóstolo: participe dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho. Quanta gente busca essa participação, essa identificação com Cristo, nesses termos do sofrimento. Veja só, versículo 12: estou sofrendo estas coisas. Versículo 15: todos os da província da Ásia me abandonaram. Todos. Imagina o seguinte: a província da Ásia era uma igreja, tinha líderes, todos abandonaram. Meus irmãos, eu já passei decepção e desilusão com membro, com liderança, com coisa assim, mas eu nunca passei nada parecido com isso. Eu não posso dizer que um dia eu estive numa igreja e que todos me abandonaram. Isso o apóstolo Paulo passou. Ele está testemunhando isso no final da sua carreira. Ele completou a sua carreira, são anos, depois de tantos anos e tanto ministério, ele diz isso. E mais adiante ainda nessa epístola, ele confessa um desapontamento por tantos que o abandonaram, mas ele intercede por eles e ainda diz: peço que isso não seja posto na conta deles no dia do juízo final, né? Então veja quanto sofrimento, quanta decepção. E quando você vê tudo isso, você pergunta: onde é que está Deus? Onde é que está Deus na vida? Onde é que está Deus no ministério? Será que uma pessoa que é ungida por Deus, que tem a graça de Deus, passa por isso, por tanto desapontamento, por tanta contrariedade, por tanta adversidade? Como? Você escolhe servir ao Senhor, você se entrega a Ele e de repente você é abandonado por aqueles que você evangelizou, por aqueles que você eram seus discípulos. Olha só que situação. E aí, entramos no capítulo 2, né? E a primeira chamada dele é: fortifique-se na graça. Meus irmãos, a vida é difícil, não tem atalho para a bênção, não tem solução instantânea. Vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, vai sofrer. Não há garantia de um mar de rosas, de uma jornada. O caminho, assim, plana, é espinhoso, é apertado, é difícil o caminho da salvação. A vida é difícil. Ter Cristo na vida não é garantia de uma viagem tranquila e sossegada, não. Mas a gente precisa fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus, participar dos sofrimentos como bom soldado de Cristo. Aqui é muito interessante que ele usa 3 metáforas na sequência, 3 metáforas do mundo. Ele percebe que a dificuldade que a igreja está enfrentando é também uma dificuldade que a gente pode constatar no mundo ao nosso redor. No mundo. Olhe para os soldados. Como é que os soldados têm que se comportar? Eles têm que andar na trilha, eles têm que andar na regra, eles têm que fazer de tudo para submeter, para agradar aqueles que arregimentaram aqueles soldados. Está entendendo? Então, a vida do soldado também não é fácil. O soldado não pode fazer o que bem entende, acordar a hora que quer. Há um preço a se pagar para ser soldado. E ele não vive para si. É interessante essa ideia. Do soldado não vive para si, ele vive para cumprir regras e obrigações e funções e uma demanda que outros estão colocando sobre ele. E ele tem a obrigação de agradar os outros. Então você percebe que a vida do soldado é difícil. Agora, não parou pelo soldado. E o atleta? O atleta que quiser ser coroado, medalha de ouro, tem que abdicar de um monte de prazeres e de coisas legais ou não? Tem.
tem que pagar um preço que a maioria dos jovens não é capaz de pagar? Tem. Pode ir para bailinho, para festinha, pode encher a cara, pode comer o que bem entende, pode acordar na hora que bem entende, pode fazer o que bem entende. Não. Se quiser ser coroado, sabe que vai ter que ralar, vai ter que pagar um preço alto. A vida é difícil, ele observa isso. Então não é só o cristão. O soldado tem uma vida difícil. O atleta tem também que se esforçar, e a vida dele é difícil, tem que pagar um preço. E por fim, o lavrador. Vida de lavrador, então, né? Sol, chuva, não tem tempo, você tem que estar lá. E é trabalho o dia inteiro, trabalhando, incansavelmente. Ainda tem risco de ter alguma intempérie, algum problema e a colheita não sair do jeito que a gente esperava. Mas o que acontece? O lavrador, quando saem já os primeiros frutos, ele é o primeiro a experimentar. Ele é empregado, ele não é fazendeiro, dono da fazenda. Mas não é o lavrador o primeiro a experimentar os frutos? Ele está lá no campo, quando começa a sair os frutos, ele é que experimenta primeiro. Então, ele está dizendo que é difícil a vida do lavrador, mas tem a sua compensação. É difícil a vida do atleta, mas tem a sua compensação. É difícil a vida do soldado, mas tem a sua compensação. E a vida do cristão? Aí você trabalha com a ideia das compensações aqui. Lê o capítulo 1 com cuidado, lê o capítulo 2 e perceba como o apóstolo Paulo mostra a nossa coroa, a nossa herança, o valor, né? O valor de tudo isso. E se ele citou essas 3 metáforas para nos incentivar a não desistir, a não nos cansarmos, a não desanimarmos do caminho, a não abandonarmos essa árdua tarefa da vida de ser cristão, agora ele vem para o incentivo maior, que é o que encontramos no versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo. Não é? Lembre-se de Jesus Cristo. Está difícil para você? O que você tem que fazer quando você acha que está difícil demais? Lembre-se de Jesus Cristo. Lembra do soldado, lembra do atleta, lembra do lavrador. Aí começa a cair a ficha que a realidade é dura e a vida é difícil. E agora você lembra de Jesus Cristo. E isso vai ajudar você. A sua cruz vai ficar mais leve depois que você lembrar de Jesus Cristo. Não vai ficar? Lembre de Jesus Cristo. Olha tudo que ele passou. Lembre-se de Jesus Cristo como? Ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. 2 verdades teológicas da mais alta importância: a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Lembre-se de Jesus ressuscitado, lembre-se de Jesus divino, poderoso, vitorioso, que venceu a morte, que venceu as adversidades, que venceu seus opositores, que venceu tudo, pagou um preço, carregou a cruz, mas ressuscitou. Filho de Deus, lembre-se dele como ser divino que é, como Deus verdadeiro que é, mas lembre-se dele também como homem, descendente de Davi. Jesus não é um ET, Jesus não é um anjo, Jesus não é um ser celestial que veio cair nesse mundo aqui de paraquedas, ou com uma nave, ou voando, e que de repente assumiu uma forma humana. Jesus não era aparência de homem, ele se fez carne, ele nasceu de Maria, ele é filho do homem, ele é gente como a gente, é um Deus encarnado. Essas 2 coisas você precisa ter em mente. Por isso sofreu, por isso padeceu, por isso em tudo foi tentado, a nossa semelhança.
com uma diferença: jamais caiu em tentação, venceu todas elas, mas sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer, sabe o que é ser desprezado, sabe o que é passar fome, sabe o que é passar sede, sabe o que é passar todos os perrengues da humanidade. Não tem, me diga o que é que você está passando que Jesus não tenha passado. Abandono, Jesus passou por abandono. Desprezo, ele foi desprezado. Violência, ele sofreu violência. Uma vez, uma mulher chamada Joni Eareckson, ela, num mergulho aos 16 anos de idade, bateu a cabeça numa pedra, tornou-se tetraplégica. Significa que não podia mais mover nem os braços nem as pernas, só o pescoço. E ela ficou revoltada, ela queria se matar e não podia. Até para se matar ela dependia de outros, porque não tinha mãos e pernas, não tinha como ela fazer isso a si mesma. E ela se sentiu numa situação tão miserável, tão revoltada da vida, de Deus e de tudo mais. Como? Porque eu estou passando por isso. Passou por crises homéricas e ela dizia que naquele período o que mais a incomodava era quando alguém chegava perto dela e dizia: eu sei como você se sente. Ela falou: como assim? Como você pode saber como eu me sinto? Você é tetraplégico por acaso? Porque só quem é tetraplégico pode saber exatamente como se sente um tetraplégico. Mas de repente caiu a ficha para ela. Jesus podia dizer: eu sei como você se sente. Mas Jesus foi tetraplégico. Na cruz só podia mexer o pescoço, não podia mexer os braços, as mãos, nem as pernas. E ela disse: Jesus, você me entende, você sabe exatamente como eu me sinto. E ela passou a ter uma abertura no coração para a mensagem do Evangelho, para Cristo. Ela passou a abandonar a revolta, abandonar o ressentimento, toda a amargura, e se colocar: Deus, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Essa mulher tornou-se uma pessoa radiante, cheia de vida. Cheia de vida. Ela existe até os dias de hoje. Ela ficou tão radiante que, não podendo mexer nem pernas e nem braços, uma pessoa saudável, um homem, se apaixonou por ela. Um escritor, pessoa inteligente, saudável, sem problema algum, ficou apaixonado por ela, porque ela se tornou uma pessoa apaixonante, fascinante, incrível, cativante. E nessa situação de tremenda tragédia e miséria, o que se viu foi a glória de Deus, o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém tão desprovido de saúde, de movimento, de mobilidade e tudo mais. Casados até hoje. Ela passou a desenhar com a boca, podia mover o pescoço, desenhar com a boca. As telas que ela pinta com sua boca são tão lindas que eu não me atrevo. Eu acho que se eu vivesse 30 anos aprendendo, não chegaria tanto. Leia lá a história de Joni Eareckson, uma palestrante, alguém que por onde passa leva a vida. É isso. A gente vê aqui a importância da memória. Lembre-se de Cristo. Quando você está passando os perrengues, o que é que você tem que trazer à memória? Aquilo que dá esperança. Lembre-se de Cristo. E Cristo cura toda e qualquer situação. A ferida mais aberta e profunda. 2 pessoas foram demitidas, certa vez, de uma empresa. Uma delas reagiu da seguinte forma: reavaliou os porquês e foi se renovar
e foi à frente. Vou melhorar nisso, onde que eu posso melhorar, onde foi que eu errei, eu quero aprender, eu quero crescer, eu não quero incorrer no mesmo erro, e foi adiante. E se deu muito bem na vida. A outra ficou ressentida com quem a havia mandado embora. Ficou cheia de mágoa, rancor, e essa memória do rancor, daquele episódio, não saía dela. Então, no próximo emprego, ela trouxe toda essa bagagem, essa memória, essa angústia, essa amargura, para este novo momento da sua vida, o que foi um obstáculo para ela poder ser bem-sucedida. Havia já entre ela e o seu novo chefe uma barreira, todo tipo de preconceito, toda a amargura da experiência passada. Isso servindo como um verdadeiro obstáculo, impedimento. E aí foi que ela não se deu bem nesse emprego, foi para um segundo emprego, continuou carregando a amargura, carregando a mágoa, o ressentimento, todo sofrida. Gente, as memórias passadas nossas, a nossa constituição de memória. Aliás, o que nós somos? Um ajuntamento de memória, não é? É verdade. Como é que a gente lida com o nosso momento? É memória. Agora, se as nossas memórias não são memórias curadas, estou dizendo para a gente ficar bobo, passar um pente ou uma borracha, apagar tudo, não é isso. Mas curadas, lembre-se de Cristo. Cristo vai enxugar do seu rosto a sua lágrima. Cristo vai te dar força. Cristo vai ajudar você a aprender. Você caiu, você errou aqui, mas você pode melhorar. Você vai crescer com Cristo. Você vai olhar para frente. Você tem um novo horizonte quando você tem Jesus. Você tem cura para a sua alma. Você tem uma gana. Você não fica amarrado e preso ao passado e permitindo que toda vez ele volte à tona para te fazer tropeçar. Então, nesse momento em que você está tendo dificuldade e luta, se você trouxer todo o pessimismo de experiências amargas passadas, você só vai afundar cada vez mais. Lembre-se de Cristo. Tenha memória positiva. A gente pode lidar. Eu lembro de um caso que eu vi. A pessoa falou assim: quando meu pai morreu, um ano depois voltei ao cemitério e diante da lápide do meu pai, eu senti uma amargura. Eu fiquei lembrando todo o labor do meu pai, todo o esforço, todos os planos, e ele nunca conquistou. Ele um dia queria viajar para o Havaí, nunca conseguiu realizar esse sonho, e essas coisas todas, só trabalho. E aí quando ele finalmente se aposentou com 62 anos de idade, ele descobriu que estava com câncer, durou um ano e veio a falecer. Era essa a leitura que ele fazia da vida do pai. Ele chutou a lápide com tanta força que rachou, assim, abriu um buraco no sapato dele. Ele estava com raiva de Deus, ele estava com raiva do destino, ele estava com raiva da existência. Anos se passaram, 15, 16, 17 anos depois, ele voltou lá, no mesmo lugar, no túmulo do seu pai. Agora, com um novo sentimento, com uma nova memória. E aí sabe o que ele lembrou? Ele falou assim: eu lembrei dos tempos bons que eu passava com meu pai. Eu lembrei dos passeios, das brincadeiras. Lembrei dele brincando com a minha mãe, das coisas legais que nós tivemos na vida. Naquele momento, era quase como se ele sentisse Deus vindo para ele e falando assim: filho, está tudo bem com o seu pai, está tudo bem. Eu te perdoo também por todo esse ressentimento que você guardou de mim, porque ele tinha raiva de Deus esse tempo todo. Meus irmãos, a vida é muito mais do que esses anos que a gente passa aqui na terra, tá bom? Vamos cantar aquela música do Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri,
né? Gente, Roberto Carlos já chorou e já sorriu muito na vida, não é? Todos nós já choramos. Já sorrimos. É passageiro. Vale a pena ser cristão? Não por causa da vida boa que Deus vai proporcionar para a gente aqui na terra. Não estou dizendo que Ele não abençoe a gente aqui na terra, tá? Eu acredito que Deus nos abençoa, que Ele faz milagre, que Ele opera, mas olha, não é garantido para mim, nem para você, um vidão aqui na terra. No mundo tereis aflições, o que Ele já garantiu. Para mim, para você, são aflições garantidas, profetizadas por aquele que não é falso profeta. Vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês no bem bom, mas eu vou estar com vocês no perrengue. Eu vou estar com vocês levando vocês como bom pastor aos pastos verdejantes, às águas de refrigério. Mas vocês também vão passar pelo vale sombrio da morte. Mas a gente vai ter bem mal algum, não é mesmo? Ele está conosco. Então esse conceito teológico mais apropriado, correto, que é contrário a isso que a gente vê sendo aí constantemente divulgado e promovido, que faz as igrejas encherem, porque eles estão vendendo sonhos, prometendo mundos e fundos, iate, todas as realizações dos seus sonhos. Isso é falso, é mentiroso, é engodo, são falsos profetas, não é assim. Se você conhece uma igreja dos milagres, me chama que eu quero ir para conhecer. Você conhece um cabra bom que realiza milagre? Me chama que eu quero conhecer. Porque eu já fui um caçador de milagreiro. Lugar que tem poder, que tem isso, tem aquilo. Eu já fui. Fui um adolescente que acreditava que era crédulo. Dizia que tenho a unção, tem isso, tem aquilo, e ia lá. Vou dizer para vocês. Tudo picareta. Tudo falso profeta. Não tem. Não existe. Que Deus cure, eu acredito. Nós oramos aqui por cura? Oramos por cura. Mas não vem achando que eu sou o curador. Deus responde a oração. Eles contam coisas mirabolantes. Vá atrás. Conhece por acaso algum cego que enxergou, de nascença, que voltou a enxergar? Conhece? Eu estou na igreja, gente, desde que eu nasci. Eu já fiz a mesma pergunta para pastores de todas as denominações. É assim? Na sua denominação tem? Me mostre, me leve lá. É papo furado, é conversa para boi dormir. Aqueles milagres desta natureza, aonde é que estão acontecendo? Me mostra, vamos lá, que eu quero conhecer. Cadê o aleijado de nascença que andou? Aonde está? Ah, você é incrédulo? Não sou incrédulo, eu acredito em milagre. Mas cadê esses milagres que Cristo operava, que os apóstolos de Jesus operavam? Então esses camaradas se autodenominam apóstolos, ou os ungidos, ou os cabras bons da atualidade. Só que é muita propaganda enganosa, essa é a verdade. Não é assim, gente. Vai atrás, pesquisa, vai fundo nessa história, para você ver do que eu estou falando. Desafio mesmo. Desafio, me mostrem, vamos lá, cara, quero conhecer, cadê, quem foi? Porque se foi, nasceu assim. Se nasceu assim, vai ser fácil constatar. Não existe, em lugar nenhum. Em lugar nenhum, desde que eu me entendo por gente. E agora eu deixei vocês confusos, né? Eu estou dizendo, Deus cura, Deus opera, mas não é desse jeito,
Deus não dá moral para esses cabras. Eles usam de muito subterfúgio para manipular a massa, para trazer gente, para enriquecer ilicitamente. São embusteiros. São embusteiros. E eu podia citar nomes aqui, que eu ia atrás deles. Aí falava, vai ter uma campanha, é no ginásio tal, é não sei o quê, e eu fui lá. E o que eu pude constatar, que os verdadeiros doentes saíram verdadeiramente doentes. Aí você fala, tem testemunho de cura lá. Bom, vai ter testemunho, mas eu quero saber dessa espécie, dessa natureza que é incontestável. Porque testemunho de cura você vai encontrar também na macumba, ou não vai? Estou falando bobagem? Ou o pessoal da católica não tem um montão de testemunho de cura? Em nome de Aparecida e de outros. Ou no espiritismo também não tem um montão de testemunho de cura. Mas me mostra, seja no catolicismo, seja no protestantismo, esses que dizem ser isso e aquilo, de fato não são. Não são. Se fossem sinceros, diriam, eu não tenho o dom de curar. Deus cura, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, em resposta à oração, e ponto final. E ponto final. Eu já fui objeto do amor, da graça de Deus, de cura especial. Já orei por pessoas que teve cura especial, mas não me sentia a partir daí o iluminado, o camarada, que agora veio a mim porque eu é que resolvo. Isso é que eu acho muito perigoso, muito complicado, e que eu não vejo. Aqui tem oração forte, aqui a gente resolve, aqui vão resolver todos os problemas, porque a vida não é assim. Deus não está prometendo, vem aqui e você vai resolver tudo, e vai ser tudo diferente. Não vai ser assim, vai ser difícil. Vai ter labor, vai ter batalha, vai ter que ralar. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus não está encarcerada. Paulo está preso, mas o evangelho não está preso, chegou até nós aqui. Isso é que importa. Ele morreu. Deus não o livrou da cadeia, não o livrou da prisão, não o livrou da morte. Ele entregou o seu apóstolo, talvez o maior de todos os apóstolos que temos na história, foi entregue à morte. E a gente diz, quanto desperdício, nós precisamos dele. Mas Deus diz, é o evangelho que não está acorrentado. Eu posso passar, eu vou passar, mas as palavras de Deus, estas não vão passar. Você não esteja preso a mim, você esteja ligado a Jesus Cristo. Esse sim, e mais ninguém. Tem tanta idolatria de gente, tanta idolatria de homens, quanta palhaçada. Eu estou muito enjoado do que eu vejo no cenário evangélico. É uma vergonha. O cenário evangélico é uma vergonha hoje. Tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico. Você quer saber? Não por causa de você e de outros evangélicos, que é gente boa, mas a grande maioria, puxa vida, aquele que carrega o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, é o que diz a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Vou obter o quê? Salvação, é a glória eterna. Quando Jesus multiplicou pães, e a multidão queria coroar Jesus, e Jesus foge deles, volta Jesus no dia seguinte, a multidão está com coroa, está com tapete vermelho, quer realmente entronizar Jesus. Jesus diz assim, eu bem sei que vocês só me procuram por causa do pão. É isso que ele disse. E Jesus estava muito invocado com esse materialismo, com esse desejo, essa ânsia do milagre, essa ânsia da prosperidade material. E aí Jesus anuncia-se como o pão vivo que desceu do céu. O pessoal bate em retirada. Pernas para que te quero. Não fica um, só ficam os 12. Aí Jesus se volta para os 12 e diz, e vocês? Não querem ir embora também? Vocês são livres para ir também. E aí Pedro toma a palavra e diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna.
as palavras de vida eterna. O que Paulo promete aqui para aqueles que estão sofrendo não é uma vida melhor, não é o fim do sofrimento aqui nesta terra, mas é a vida eterna. Meus irmãos, o alívio que nós temos é a certeza de que Deus está conosco e que Ele é a nossa força, e a gente se fortifica nele, e com Ele a gente já é maioria. Com Ele a gente já tem paz. O que a gente tem certeza é do fruto do Espírito Santo, que é alegria, paz, contentamento. É isso, a despeito das circunstâncias, não importam as circunstâncias, a gente pode experimentar essa paz de Deus que excede a todo entendimento humano. Obtenho a salvação que está em Cristo Jesus. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, não desista, não abandone o caminho, não deixe de congregar, não fica desiludido com Cristo, com a igreja. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Gente, é o que Deus promete. Agora, se o negarmos, Ele cita aqui as palavras de Jesus em Mateus capítulo 11, se não me engano, né? Onde Ele diz: se quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então não nega Cristo, não nega o caminho, não abandona a fé. Agora, se somos infiéis, meus irmãos, Deus permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amém? Essa é a mensagem do Senhor para a sua igreja. Coloquemos-nos em pé.